Fala aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, foi divulgado publicamente já pela nova diretoria o documento do orçamento para 2024, que inclusive já foi aprovado pelo Cori e pelo Conselho Fiscal nesta sexta-feira. E esse documento, para quem não sabe, é uma conta que a diretoria faz antes do ano começar, prevendo ali a receita e a despesa que eles terão no ano que vem. Então, o que foi divulgado é o seguinte: no primeiro ano de mandato do Augusto está previsto uma receita bruta de 816 milhões de reais contra uma dívida de 809. A previsão é que o clube termine com as contas no azul, com um superávit de pelo menos 7 milhões de reais. E para isso, alguma das metas que a diretoria estipulou foi a seguinte: pelo menos referente aos campeonatos, que é mais fácil de falar, a ideia é chegar pelo menos na semifinal do Paulistão, nas oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Sula também, e terminar o Brasileiro pelo menos entre os 7. E lembrando de novo, isso não são metas esportivas, e sim o que o Corinthians precisa fazer no mínimo para fechar as contas no azul, tá? Então, não acho que tem nenhum absurdo aí, como o Santos, por exemplo, que, cara, eu vi as metas que eles colocaram nesse ano, que são muito absurdas. Eles colocaram que tinham que ser pelo menos vice-campeão do Paulista, chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, da Sul-Americana. Tipo assim, nunca que eles iam chegar e por isso estão quebrados financeiramente, se decepcionaram nesse quesito. Enfim, infelizmente, por enquanto é só isso que dá pra comparar, tá? Já que ainda não foi divulgado o balancete dessa temporada, que por sinal foi revelado pelo menos o valor bruto, que será na casa dos 954 milhões de reais, bem próximo da casa de 1 bilhão, mas não é exatamente 1 bilhão. Ainda assim, uma boa grana que infelizmente teve que contar aí com as diversas vendas feitas pelo Duílio, que chegaram na casa dos 200 milhões de reais. Vendeu muito mais do que o dobro previsto no início do ano, só para não fechar as contas no vermelho. Então, é torcer para tudo isso se concretizar e ninguém quebrar o clube antes da hora. E até por falar nas vendas, negociado pela bagatela de 5 milhões de euros ao Nantes da França, o menino Ousadia e Anemia, também conhecido como Adson, segundo informações do glorioso André Hernan, um dos jornalistas que eu mais confio nesse meio corintiano, por não estar sendo tão aproveitado na França, chegando até a não ser relacionado para alguns jogos, ele pode sim acabar voltando ao Brasil no ano que vem, já que recebeu algumas sondagens nessa janela e também não descarta essa volta. Só que assim, fiel, uma opinião minha referente ao Nantes é que normalmente, quando o jogador vem de fora, principalmente quando vem de outro continente, a tendência é que ele demore para se adaptar. Se for jovem, então, ainda mais. E cara, até ontem, o Adson tava respondendo o nome dele quando o cara mandou um seja bem-vindo. Quer dizer, o Nantes já vai abrir mão do menino só porque não deu certo de primeira? E eu acho que eles estão cometendo um erro. Mas, como não temos nada a ver com isso, e falando de Corinthians, acontece que a diretoria não está interessada. Não é uma dessas que fez sondagens, pelo menos até onde se sabe, só que é aquilo, repatriar jogador é quase uma tradição no Brasil, principalmente do Corinthians. Então, não duvido nada ele voltar e acho até que seja uma peça interessante pro ano que vem, mas ao mesmo tempo acho que já deu também, O que ele tinha de fazer ele já fez. Vai voltar meses depois pra quê? Pra começar outro ciclo? Antes tivesse voltado depois de fazer uma carreira na Europa, mas desse jeito eu não traria. Acho que o Corinthians tem que pensar grande dessa vez e pensar em outros nomes. E vocês? E assim como foi com o Lucas Braga do Santos, o Corinthians também dispensou a contratação do meia Martínez do América, que por sinal teve uma temporada muito boa, individualmente falando, por conta do Cifute. Acontece que o argentino de 29 anos não passou no crivo do Centro de Inteligência corintiano e por isso não foi procurado pelo timão nesta janela. E admito, cheguei a falar isso aqui uma vez, era um dos jogadores do América que eu gostaria sim de ver por aqui no ano que vem, por causa da versatilidade que ele tem no meio campo e também pela bola que joga. Mas se o Cifute tá dizendo que ele não vale a pena, eu não tenho nem como argumentar contra, Inclusive, como eu falei no começo, essa é a segunda vez que a gente vê esse departamento trabalhando nesse quesito, de avaliar um jogador, um destaque, um pedido do mano e rejeitar a ideia pelo que eles viram não só nessa temporada, mas de toda a carreira do atleta se brincar. E aí, fiel, eu não sei se isso já tem dedo do novo analista que foi contratado, se foi um pedido do Augusto, mas bem antes do ano virar, o Cifute já ganhou uma nova cara e tá trabalhando bastante nesse mercado, Enfim, que continue assim. Menos chances de trazer uma falsa promessa do futebol, E temos informações de Jorge Nicola, Já falei a fonte logo, pra quem não gosta, pular e já ir pra próxima, Mas quem ficou aqui, o que ele disse foi o seguinte: Corinthians é um dos interessados no atacante Gabriel Veron do Porto, ou como a gente conhece, o Gabriel Veron, eterna promessa da academia palmeirense. E ele, fiel, assim como o Adson, é reserva por lá, joga bem pouco e quer voltar ao Brasil, porque aqui é o único país que ele consegue se destacar. E aí, claro, essa contratação seria por empréstimo, pois o seu contrato vai até
o meio de 2027, 5 anos no futuro. Mas, Fel, o problema é que esse tipo de jogador é fácil demais você dizer que todo mundo tá de olho nele, né? O Nicola disse que tá o Botafogo, Flamengo e, se não me engano, o Grêmio também. Aí depois outro jornalista já joga que o Inter também está de olho, ou seja, todo mundo está de olho nesse cara. Qualquer time que você pensar, aliás, dá pra falar que tá interessado nele, porque quem é que vai negar? Então assim, acho que é um jogador interessante, tentaria alguma coisa pra trazer por empréstimo, mas eu duvido muito que o Corinthians saiba da situação dele, tá? Eu duvido, com todo respeito ao Nicola, mas tá fácil falar que o Corinthians tá interessado em alguém, porque ultimamente todo jogador que tá livre no mercado, o Corinthians aparece como um dos interessados, tá? Mas falando aqui em relação ao Verón, vale destacar uma coisa, que além dele ser reserva por lá, ele também teve uma lesão na coxa em outubro e tem previsão de voltar no final desse ano, ou seja, se viesse pra cá, ainda viria meio bichado, mas até aí também tudo bem, né? Teria tempo pra se recuperar, então acho que isso não seria um problema, mas o fato é, não vem. Esse interesse, na minha opinião, é só mais um desses vários que vem circulando na mídia nesses últimos meses. Mas e aí, vocês gostariam de ver Gabriel Verón no Timão? As negociações até estavam quentes antes das eleições, mas bastou perderem que nunca mais ouvimos falar. No caso, o famoso acordo com a Caixa, que teve reunião na Arena e tudo, até o André Negão estava presente, só que depois disso, o clube nunca mais falou nada. E nessa semana, o presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira, deu uma entrevista exclusiva à coluna Futebol Etc. e revelou que a solução para o Corinthians até está encaminhada, mas que eles não foram procurados por essa nova diretoria. Meio que o Duílio abandonou o negócio, talvez até por mando do Augusto, né? Não vou ser injusto sem saber. Mas ele fala algo interessante e ao mesmo tempo diferente do que vinha sendo divulgado. Ele afirma que o Corinthians queria pagar a dívida com um título de capitalização e a resposta dele é que não, isso seria difícil, que não achou viável e propôs que ao invés disso fosse criado um fundo de investimento para a Arena, onde a própria torcida seria a dona do estádio, entre aspas. Ele diz que ainda fez uma conta que se 15 milhões de corintianos comprassem uma cota de 80 a 100 reais, seria mais do que o suficiente para pagar essa dívida. Só que aí, com todo o respeito do mundo, né? Mas essa conta daria praticamente 1,5 bilhão de reais. Isso não é mais que o suficiente. Isso é exageradamente maior do que o suficiente. Mas, de todo jeito, cortando essa conta pela metade e pensando que seriam feitos vários investimentos todos os meses por esses cotistas, não quer dizer que menos da metade precisa comprar uma cota cada, realmente já bateria essa dívida e sobraria muito dinheiro. Ou seja, todos os caminhos acabaram nos levando de volta ao que o Wesley Mello falou lá no início: colocar metade das operações da Arena na bolsa e vender para o corintiano. Não tem jeito, fiel, essa vai ser a solução, queiram vocês ou não, tá? Mas e aí, vocês comprariam uma cota da Arena? Isso vai se tornar realidade em breve, tá? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!